não pode faltar a nossa Bíblia, né, dos manuais dos transtornos, né, dos transtornos mentais, que é o nosso DSM. Então, aqui, quem é meu aluno já sabe a minha classificação aqui. Aqui estão os critérios diagnósticos. Esse é o manual estatístico e diagnóstico dos transtornos mentais, é o que está em vigor, o DSM-5, tá? E aqui, então, nós temos uma aba toda dos transtornos do neurodesenvolvimento, olha cá, ó, transtornos do neurodesenvolvimento, dos quais os transtornos específicos de aprendizagem fazem parte. Então, tudo que eu vou falar aqui pra você tá aqui, ó, nessa Bíblia aqui, que eu sempre tenho comigo pra consulta. Essa não leva pra lugar nenhum, né, gente? Não dá, muito pesado. Mas tenho aqui pra consulta. E algumas coisas eu vou trazer aqui desse livro também, ó. Dificuldades específicas de aprendizagem, da Diana Woodson, que foi um achado, leitura. Quando a gente tinha o Clube do Livro, né, da NeuroPP ano passado, então a gente fez a leitura desse livro e tem muita coisa aqui que fala como identificar e como auxiliar, né, alunos, porque ele é voltado para professor, mas serve para nós profissionais também. Alunos com dislexia, alunos disléxicos. Então, o que é a dislexia? A dislexia, ela tá aqui, ó, classificada aqui nesse manual DSM como um transtorno específico de aprendizagem, com prejuízo onde? Na leitura. Então, um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura. Isso mesmo. Então, essa é a dislexia. Então, toda vez que você ouvir esse nome, dislexia, você já sabe agora que é um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura. Bom, e quais são os prejuízos então? Tem 3 itens aqui que o DSM nos traz que são muito importantes da gente gravar. Então, pode ser um prejuízo na precisão na leitura de palavras, ou um prejuízo na velocidade ou fluência verbal, ou um prejuízo na compreensão da leitura. Então, esses 3 aspectos aqui são fundamentais para a gente entender a dislexia, mas ainda mais importante que isso, esses 3 requisitos aqui, eles podem estar presentes juntos ou quando tiver apenas um deles já é considerado transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura, tá? Ó, e da onde surge, então, o termo dislexia? Então, dislexia ele é um termo alternativo trazido aqui pelo DSM, tá? Ó, não liguem a minha letra, gente. Vamos lá, tô em processo de equilibração. DSM-5, ele traz como esse termo alternativo, porque o nome do transtorno é transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura. Aí ele fala assim pra gente, ó, você pode usar esse termo alternativo. Eu diria assim, você pode usar esse apelido, né? Vamos usar o apelido aí, dislexia, que fica mais fácil pra gente entender, tá bom? O que é dislexia. Eu não sei se tem nos próximos slides, porque eu não lembro se eu coloquei, mas só pra você saber, essa palavra dislexia, ela surge do grego, onde dis é sem, né? Falta de. E alexia é o léxico, é a palavra, a leitura. Então, por isso, dislexia é a pessoa que tem dificuldade para ler, para compreender, né, esse processo de leitura de palavras, de símbolos, tá? Então, vem daí a dislexia. E o próprio DSM nos fala que a gente pode usar esse apelido, então. Esse apelido como um meio alternativo de chamar o transtorno, né? Porque geralmente é igual a gente, né? Por exemplo, o meu nome, né? Karen Alessandra Denise. A minha mãe me chama de K. K. É um jeitinho carinhoso, né? Filha, K. É um jeitinho carinhoso, é um apelido. Já pensou ela chamar Karen Alessandra Denise? A gente já fica com tudo que é medo, né? Mesma coisa que o transtorno, né? Se falar transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura é muito grande. Pode assustar muito as pessoas, né? Imagina você falar para uma mãe que o filho dela tem um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura. Ela não vai entender. Aí você fala o que é e fala, não, é dislexia, pronto. Fica muito mais simples, né? O próprio DSM nos dá, então, esse critério de utilizar esse termo alternativo. Vamos lá.
Como todo transtorno, né, específico de aprendizagem, ele tem os seus graus, tá? E esses graus aqui, eles vão se repetir para todos os outros subtipos do transtorno, tá? Mas aqui, ó, o grau leve, então, quando é considerado um grau leve? Quando tem alguma dificuldade, ó, veja bem a palavra alguma dificuldade em aprender um ou mais domínios acadêmicos. O que são domínios acadêmicos, gente? Só para a gente deixar bem claro aqui. Domínios acadêmicos são as habilidades acadêmicas escolares. Por exemplo, quais são as habilidades acadêmicas básicas? Leitura, escrita e matemática. Essas 3 habilidades são consideradas aí habilidades acadêmicas básicas. Quais são as demais habilidades acadêmicas ou os demais domínios acadêmicos? A compreensão de geografia, ciências, história, filosofia, biologia, química, enfim, tudo isso são domínios acadêmicos, tá? Eles vão ser aí domínios subjacentes, que vão ser importantes, mas que por vezes serão prejudicados por conta do prejuízo nas habilidades acadêmicas básicas, tá? Então, assim, ó, um grau leve vai ter, né, alguma dificuldade em aprender um ou mais domínios, mas esse grau leve é capaz de compensar quando recebe apoio e adaptações. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho a dislexia, mas a partir do momento que eu recebo ali um apoio, um currículo adaptado, né, um estímulo ali para adequar e compensar esse meu prejuízo, compensar essa minha dificuldade, eu vou conseguir aprender, eu vou conseguir superar esse grau ali de dificuldade do meu transtorno. Esse grau dentro do transtorno seria um grau leve. Uma coisa muito importante de dizer, gente, a dislexia, ela é um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura. Ela é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Que vai afetar o sujeito a vida inteira. Ele surge lá a partir de alguma alteração, né, no desenvolvimento desse sujeito, no desenvolvimento do sistema nervoso, nesse desenvolvimento neurobiológico, mas ele vai afetar a vida inteira. Mesmo com intervenção, mesmo com acompanhamento, mesmo com apoio, o transtorno não some. Os sintomas podem sim ir desaparecendo ou sendo compensados por meio de estratégias que se desenvolvem. Mas uma vez diagnosticado, né, com um transtorno, não tem cura. O transtorno específico de aprendizagem não é uma doença, então ele não tem cura, tá? Ele tem um acompanhamento, intervenção, a gente pode desenvolver um protocolo ali para auxiliar esse sujeito, mas não tem cura. Então é por isso que ele vai melhorar a partir das compensações de estratégias e adaptações. Então quando ele consegue ter um grau de melhora visível, a gente enquadra esse sujeito no grau leve, tá? O segundo grau que a gente tem aqui no DSM é o grau moderado, tá? O que é o moderado? Então, ó, já é uma dificuldade mais acentuada. Veja como as terminologias elas vão modificando, ó. Grau leve, alguma dificuldade. Grau moderado já é uma dificuldade acentuada. Improvável que se torne proficiente sem um ensino intensivo e especializado. Então, aqui vai precisar de um acompanhamento intensivo e especializado. Só umas estratégias de compensação não vão assegurar que esse sujeito aprenda, não vão assegurar melhora para esse sujeito. A gente precisa ter algo intensivo, especializado, sempre com acompanhamentos em períodos escolares. Por quê? Porque é o momento em que ele vai estar mais em contato com novas informações, com aprendizagem, né? E vai precisar aí de adaptação curricular. Então, aqui nesse caso, ó, veja, já é moderado, mas o nível de dificuldade já é intensificado
Por isso que precisa de muito mais apoio, precisa de um acompanhamento individualizado, precisa de um acompanhamento intensificado. Por exemplo, um sujeito com dislexia no grau leve, se é identificado, a família, né, pede ali para o profissional, por exemplo, o neuropsicopedagogo, que identifica, né, encaminha para outros profissionais, e é o neuropsicopedagogo que vai auxiliar nas demandas educativas. Então, o neuropsicopedagogo orienta a escola, ajuda a adaptar um currículo, ensina os professores, né, orienta os professores em como trazer, criar estratégias de compensação, estratégias de adequação daquele ensino. Ele já pode ter um bom resultado, já vai apresentar uma melhora. Agora, no grau moderado e no grau grave, o neuropsicopedagogo não pode sair de cena. O profissional que vai atender de forma especializada, ele vai ter que estar ali o tempo todo, porque ele vai dar todas as orientações para a escola, ele vai dar todas as orientações para a família, ele vai dar todas as orientações para os professores que têm contato com esse paciente, né, com esse aprendente, mas ele também precisa estar ali na intervenção, fazendo intervenção, criando novas estratégias, auxiliando no desenvolvimento. Por quê? Porque é um grau que precisa de mais acompanhamento, tá? Quando a gente fala em grau grave, é o último estágio, então, dos transtornos específicos de aprendizagem. Então, vejam bem, ó, é uma dificuldade grave. Aí sim, ó, afeta vários domínios acadêmicos. Improvável que aprenda sem o ensino individualizado, especializado, contínuo. O que quer dizer? Quer dizer que além do neuropsicopedagogo que vai auxiliar nas demandas do neurodesenvolvimento, ali nas demandas educativas, precisa ter um professor de reforço escolar. Vai precisar de um acompanhamento individualizado também para os domínios acadêmicos. Lembra que reforço escolar é diferente de neuropsicopedagogia. Esse sujeito vai precisar das intervenções neuropsicopedagógicas para estimular esse sistema nervoso, para estimular suas funções, mas também vai precisar de reforço escolar para auxiliar na aprendizagem dos conteúdos acadêmicos, dos conteúdos pontuais que estão sendo prejudicados naquela faixa etária, naquela série ano, naquele ensino específico, tá? Então, um grau grave, o neuropsicopedagogo também precisa fazer um acompanhamento para, né, encaminhamento, na verdade, para um acompanhamento de reforço escolar. Ele precisa ter um professor que vá auxiliar nas demais habilidades acadêmicas básicas e também nos outros domínios acadêmicos, tá? Ó, durante a maior parte dos anos escolares. Isso aqui, ó, ele vai para todo o ensino fundamental básico, né? Toda a educação básica, ensino fundamental, ensino médio. E, por vezes, ele vai precisar de apoio também para o ensino superior. Por que não? Porque o transtorno vai estar ali. Então, ele precisa desse apoio. Mas, talvez, às vezes, lá no ensino superior, ele já criou algumas estratégias, alguns mecanismos de defesa para tentar consolidar essa aprendizagem. Tá bom? Então, esses aqui são os graus de qualquer transtorno específico de aprendizagem. Hoje nós estamos falando da dislexia, mas esses graus, eles servem para descalculia, para disgrafia, para desortografia também, tá? Vamos lá, para o próximo slide, então. Então, como eu falei, né, o que é a dislexia? O que é? Ela se configura, então, ó, como uma alteração da aprendizagem da leitura, né? Prejuízo na leitura, que se configura como uma disfunção cerebral nas redes neuronais responsáveis pelo processamento fonológico. Olha só como a dislexia está totalmente ligada com o nosso processamento fonológico, com a consciência fonológica. E é muito importante a gente entender quando é um caso de dislexia, quando é um caso de DEPAC, tá? Toma muito cuidado, porque ambos estão conectados com o processamento auditivo, mas a dislexia, ela vai ser essa alteração na aprendizagem da leitura, tá? A alteração na aprendizagem da leitura. E vai ter um prejuízo aí na internalização dessa relação aqui, ó, fonema, grafema. Eu vou até mudar de cor, vamos ver se fica melhor.
Ver se eu consigo. Vamos lá. Mudou. Ó, fonema, grafema. Essa relação aqui é importantíssima pra gente entender que a pessoa com dislexia, o disléxico, ele tem uma dificuldade de processar a relação fonema-grafema. Ele não consegue armazenar essa informação, ele não consegue memorizar, guardar na memória essa relação do fonema com o grafema, tá? Trocando aqui por miúdos, eu sei que eu tô falando com profissionais, mas caso a gente tenha aí pais ouvindo, né, alguém que não é da área, né? Qual é essa relação grafema-fonema? O fonema é o som. Então, o som das palavras, o som das letras. E o grafema é o traçado gráfico. Então, é a forma, o símbolo, tá bom? Então, só para vocês, para ficar bem claro, porque como essa live vai para o Clube da NeuroPP, lá nós temos pais também, não é só profissionais. E pra gente entender, então, por isso que o sujeito, ele tem dificuldade em fazer essa leitura, porque ele não consegue associar aquele som, aquele gráfico, aquela grafia, aquela letra, aquele símbolo, aquela palavra, tá bom? E há uma dificuldade, então, de organização, né? Ó, organização ou aprendizagem que diminui a capacidade de processar a informação, controlar a motricidade, utilizar a memória de trabalho, afetando o desenvolvimento da linguagem. Então, a dislexia também pode afetar o desenvolvimento da linguagem. Por quê? O que é a linguagem, gente? A linguagem é uma função cognitiva das mais complexas que o ser humano possui, tá? Que é onde nós armazenamos tudo que está relacionado à língua, tá? Mas não só as letras e palavras. A linguagem, ela pode ser verbal, ela pode ser não verbal, ela está ali com os símbolos, tá? Tudo que são símbolos. Por isso que o disléxico, ele pode ter dificuldade também em reconhecer o símbolo, por exemplo, da Coca-Cola, né? A gente vê lá o símbolo da Coca-Cola. Por que eu tô citando Coca-Cola? Primeiro, porque eu sou viciada em Coca-Cola, admito. Mas segundo, porque todo mundo conhece Coca-Cola, né? Se eu falar, às vezes, qualquer outro símbolo lá, talvez vocês não reconheçam, mas a Coca-Cola você reconhece. Por exemplo, se eu falar Pearson, o símbolo da Pearson. Só quem é profissional, que trabalha com testes ali aplicados, ou que já usou a biblioteca Pearson, né, acadêmicos aí, vai saber qual é o símbolo da Pearson. Mas a Coca-Cola é mundial. A Coca-Cola, em qualquer lugar que eu for e falar Coca-Cola, você vai já ver a imagem, né, do símbolo da Coca. Até mesmo se eu for para fora do país, já vem o Coke, né? Ou então você vai imaginar aquele líquido preto na garrafinha vermelha. O disléxico tem essa dificuldade. Ele não consegue associar esse som que eu falo, esse fonema, com os símbolos. Sejam eles símbolos gráficos de marcas, sejam eles símbolos de produtos, como também as letras, as palavras. Por isso que, por vezes, o disléxico não consegue reconhecer nem o próprio nome escrito. O sujeito que tem dislexia, ele não tem comprometimento cognitivo, tá? A dislexia raramente vem associada com uma deficiência intelectual. Pode vir associada com deficiência intelectual. E aí eu diria que é a deficiência intelectual que deu a comorbidade com a dislexia, e não o contrário, tá? Os sujeitos disléxicos, eles são muito inteligentes, eles são muito criativos, mas eles têm uma dificuldade que é um transtorno, que eles não têm o que fazer. A gente precisa incentivar, estimular para esse sistema nervoso criar novos mecanismos, criar estratégias de compensação, auxiliar da melhor maneira possível, mas não são problemas cognitivos. Não é porque ele olha ali um símbolo, você fala, ó, esse aqui é o DSM, tá? Esse aqui é o DSM, ó, DSM-5. Que daqui 2 minutos eu vou perguntar pra ele, ele vai saber que esse aqui é o D, que esse aqui é o S, que esse aqui é o M. E não é questão cognitiva, gente. É problema, alteração neurobiológica no processamento da relação grafema-fonema. No processamento dessa informação que se perde, que não consegue ser assentada. E é por isso que precisa de estímulo diário, constante, intensificado, mas especializado,
tá? Porque não adianta você achar que a pessoa com dislexia tem problema cognitivo, porque ela não tem, gente. E isso ainda pode causar ainda um problema maior para ela, porque se você encara uma pessoa com dislexia como uma pessoa que não entende cognitivamente, além de você criar um rótulo que ela não tem, marcar ela com um estigma que ela não possui, você está prejudicando a questão emocional do desenvolvimento desse sujeito, tá? Muitos problemas emocionais são derivados de transtorno específico de aprendizagem não identificado, não tratado. E aí você vai ver lá a pessoa super inteligente, mas não reflete, por exemplo, nas suas provas, porque ela não consegue ler, gente, porque daí, por ela não conseguir ler, entender o que está acontecendo ali, a dislexia, ela pode ter, o problema a pessoa pode ler. A pessoa pode ler tudo, mas não tem a compreensão leitora. É dislexia, não é falta de inteligência. Então a gente tem que ter um olhar diferenciado, entender os critérios para poder auxiliar esses sujeitos, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Senão eu paro e fico só falando, né, gente? Vamos lá. Então, quais são as características da dislexia? Então, vai ter ali, ó, leitura de palavra de forma imprecisa, ou lenta, ou com muito esforço. Não tem uma leitura fluida de palavras. Vai ter uma leitura lenta, imprecisa, com esforço. E você vê que não é preguiça, você vê que não é má vontade, você vê que o sujeito está se esforçando e não consegue. Está muito abaixo do esperado para a idade, está muito insatisfatório. Então, é um indicativo aí de dislexia. Outro indicativo, outra característica, dificuldade para compreender o que é lido. Lembra lá que eu falei da compreensão leitora? Então, pode até ler bem. Vou abrir aqui um trecho, gente, aleatório para vocês, só para vocês entenderem. A característica essencial do transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva é uma preocupação de ordem, perfeccionismo, controle mental, interpessoal, à custa de flexibilidade, abertura e eficiência. Esse padrão surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Eu fiz uma leitura rápida, fluida, sem problema nenhum. Mas e a compreensão disso? Tudo bem que aqui é um termo técnico, tá, gente? A gente até pode ter alguma compreensão, mas vocês podem olhar pra mim e falar assim, meu Deus, o que ela leu? Não entendi nada. Porque eu li aleatório ali pra gente. Não é um estudo que a gente tá fazendo. O disléxico é isso. Ele vai ler, mas ele não vai entender, ele não vai lembrar a relação, não vai compreender, não vai conseguir fazer a associação daquilo que ele leu com aquilo que deveria ser interpretado. Então, disléxico tem dificuldade de compreensão leitora, tem dificuldade de interpretação de textos lidos, tanto que ele leu quanto que ele ouviu. Porque lembra que a dificuldade é na consciência fonológica, na relação do fonema com o grafema? Enquanto eu estou falando com ele, ele não vai estar conseguindo associar os meus fonemas, que são os sons que eu estou emitindo. Então, ele pode ter uma postura de desatenção, uma postura de que não está compreendendo. Mas por quê? Porque ele tem dificuldade de fazer a associação, de interpretar tanto o que ele está lendo quanto o que ele está ouvindo. E isso não é distúrbio do processamento auditivo. Isso pode ser apenas uma dislexia, uma alteração dessa relação fonológica com a linguagem, né? Ele vai ter uma dificuldade para ortografar. Por quê? Porque se ele não consegue ler, ele não consegue memorizar a palavra, ele vai ter dificuldade para escrever essa palavra, né? Se eu falar para você aqui, escreva a palavra challenge. Escreva aí a palavra challenge. Se você não visualizou alguma vez essa palavra challenge, você não vai conseguir escrever. Por quê? Porque a nossa linguagem ela é visual, ela passa pelo visual, né? A escrita, ela é visoconstrutiva, ela é visual, ela precisa da percepção visual, da experiência visual, da imagem visual para você poder escrever, tá? Então, o disléxico ele não vai ter isso, porque essas imagens não ficam armazenadas na linguagem.
Essas imagens, por alteração do transtorno, elas não se armazenam. Então é por isso que às vezes a gente tem casos de disléxico, por exemplo, que sabe todo o alfabeto. Né? Quem aqui, né, a professora aí talvez já tenha essa experiência de falar assim, nossa, eu tô com um aluno que tem dificuldade, ele sabe todo o alfabeto, mas ele não sabe ler. Por que você acha que uma pessoa sabe todo o alfabeto e não sabe ler? Porque a leitura, ela não é letra por letra. Ela não é grafema atrás de grafema. A leitura, ela é feita por palavras. A leitura, ela é feita por grupos de letras. Nosso cérebro, ele é, né, nosso armazenamento de linguagem é visual. Então, assim, você vai gravar que a letra A tem aquele formato da letra A, né? Mas a palavra Alessandra, eu só tô vendo o A. Eu não consigo ver o restante. O meu cérebro, ele grava a palavra inteira. Ele grava formato de palavra. Ele grava aquele agrupamento de letras. Cada palavra é uma imagem que o meu cérebro grava. O disléxico não consegue gravar essas imagens. E é por isso que às vezes ele sabe a letra e ele sabe soletrar letra por letra. Por exemplo, da palavra aqui, ó. Características, né? C, A, R, A, C. Mas ele não sabe ler a palavra características, porque ele não armazenou aquele grupo de letras em sequência que formam a palavra características e nem o que significa essa palavra características, tá? Então, com isso, vai ter dificuldade para ortografar e aí ele pode ter uma desortografia associada, tá? Dificuldade com a expressão escrita, muitos erros gramaticais. Organização inadequada de pontuação em parágrafos. Por quê? Lembra que eu falei que a escrita é um processo visoconstrutivo? Um processo que ele tem relação com a motricidade, mas também com o espacial, com o visual. A letra tem posição, tem ordem, tem organização. Então, o disléxico ele tem dificuldade com essa organização. Ele vai ter dificuldade para escrever da maneira adequada, com a estrutura adequada, nos parágrafos, né? Com a pontuação certa, com a acentuação certa. Porque ele não vai lembrar se o acento de café vai em cima do E, do F, do A ou do C. Ele pode até saber que tem um acento lá, mas visualmente ele não conseguiu armazenar aquela memória, tá? Então a gente tem que ter muito olhar, muito cuidado, muito material adaptado para auxiliar esses sujeitos, tá? E o que nós não devemos ter é preconceito, nem rótulos, tá? Vamos lá. Mais umas características aqui. Por vezes ele pode ter déficit linguístico, porque vai ter problema com a linguagem, às vezes é uma linguagem mais pobre, tá? Vai ter dificuldade para rimar e contar. Porque lembra que rimar é a questão da consciência fonológica. Se você tem uma alteração, você não consegue fazer a associação de rimas diretas, tá? Faz parte aqui da alteração neurobiológica. Dificuldade com habilidades motoras, pode vir a ter, tá? Dificuldades para reconhecer símbolos gráficos, como eu falei, ó. Não apenas letras, reconhecer os símbolos da Coca-Cola, reconhecer o símbolo, que mais aí que podia ser um símbolo, né? Nem sei, de um time, sei lá. Enfim, vai ter dificuldade. Não identifica o espaço, forma, sons e letras, né, nessa relação grafema-fonema. Tem dificuldade de memorizar, porque ele tem essa alteração que não faz com que ele tenha essa dificuldade em assimilar, entrar no processo de equilibração. E dificuldade, lógico, né, na leitura, o que pode refletir na escrita. Então, como identificar um aluno com dislexia? Então, um aluno com dislexia é aquele aluno que vai ter uma discrepância total, né, da oralidade dele com o desempenho em teste escrito. Por quê? Porque ele vai saber falar, às vezes, oralmente com você, mas não vai conseguir colocar no papel. Vai ter dificuldade com esses testes. Vai ter uma leitura lenta e imprecisa, vai ter dificuldade de compreensão leitora, vai inverter letras e números, vai ter uma ortografia inadequada, né? Dificuldade fonológica e confusão das consoantes e inversão de letras. Então, tudo isso são indicativos de dislexia, de um aluno disléxico, tá? Vamos lá.
Dificuldade para cópias, dificuldade lá com palavras corretas, né? Vai sempre ter escritas incorretas, pula palavras e linhas, tem dificuldade com a espacialidade, não acompanha ditado, incapaz de processar informações enquanto anota, escrita lenta, aglutinação de palavras e baixa concentração. Então, um sujeito que apresenta esses sintomas são indicativos da dislexia. Claro que precisa fazer toda uma avaliação, todo um processo investigativo, tá? Hoje ele tá com baixa concentração. Não, para ser um transtorno existem alguns critérios que têm que ser seguidos pelo DSM. Um deles é que essa permanência seja de mínima de 6 meses, tá? Mínima para ser considerada um transtorno. Essas observações, identificações só podem ser feitas depois que a criança entra na escola, depois que ela tem acesso à aprendizagem, tá? Lembra que eu falei que qualquer transtorno, ele é uma alteração, né? Todos os transtornos, a palavra transtorno já nos traz isso, né? É um transtorno, é um incômodo, é uma perturbação. Eu adoro português de Portugal, que lá eles não usam a palavra transtorno, eles falam perturbação. E é isso que o transtorno faz na vida das pessoas. A pessoa que tem um transtorno, ela tem uma perturbação com alguma coisa. Tá? No caso aqui do transtorno específico de aprendizagem, ela vai ter essa alteração, e essa alteração ela vai causar desordem, né, de processamentos mentais, ela vai ter assim uma desorganização, porque se não fosse desorganizado, se não causasse uma perturbação, não era um transtorno, né? Então ela vai ter aqui, pensamentos desconectados, não organizados, não sequenciais. Por isso que na intervenção é importante trabalhar com sequências, com rotinas de sequências para o sujeito com dislexia. Por quê? Para ele conseguir organizar mentalmente essas situações, tá? Processamento lento para responder perguntas verbais e branco, porque lembra que eu falei para vocês que eles podem ter, eles têm uma alteração da consciência fonológica, né, na relação grafema-fonema, que afeta diretamente a linguagem e a associação de linguagem. Então, você tá falando, e não vai conseguir associar tudo aquilo. Então, vai dar aquela sensação de que ele não tá prestando atenção, ou ele vai ter um branco para te responder, porque ele não conseguiu processar a tua informação. Então, quando a gente tá com sujeitos disléxicos, não pode ser metralhador igual eu. Tem que falar com mais calma, tem que falar um comando por vez. Você dá a orientação, fala uma frase, pergunta se ele entendeu, né? Se quer que repita, tá? Isso são estratégias para a gente falar, né? Nos comunicarmos com os sujeitos disléxicos, para que eles possam, né, aproveitar aquilo que a gente está falando, para a gente ter certeza que eles estão entendendo, principalmente no contexto escolar, principalmente dentro da clínica da intervenção ou no institucional também, tá? Ele vai ter problemas com instruções, justamente por isso, porque ele precisa ter as instruções claras, uma por vez, senão ele não vai conseguir processar essa informação, porque ele não consegue, a memória de trabalho dele é prejudicada, tá? Sujeitos com transtornos do neurodesenvolvimento, normalmente têm memória de trabalho prejudicada. Com memória de trabalho prejudicada, qualquer informação que é recebida, ela vai ter alteração e não vai ser armazenada logo de cara. Então, se você está atuando com sujeito disléxico, dê uma instrução por vez, dê uma orientação por vez, tá? Não vai dar uma lista de exercícios para ele resolver em 10 minutos, ele não vai conseguir, tá? Ele leva tempo para aprender, né? Pois possui essa baixa da memória de trabalho, que vai demorar a auxiliar a construir a memória de longo prazo. Por isso que ele precisa do estímulo, do atendimento especializado, individualizado, e também vai precisar do reforço escolar, tá? Então, como nós podemos ajudar? Então, alguns, né, alunos, aqui a gente está falando de alunos, tá? Porque as bases aqui desse texto todo, eu te falei que eu tirei desse material, tá? Da Diana Hudson, e ela fala para professores, tá? Mas assim, vamos falar em sujeitos com dislexia, né? Vamos substituir aqui alunos, né, por sujeitos com dislexia. Então, eles levam mais tempo para interpretar perguntas escritas, né, escrever suas respostas. Então, seria bom que eles tivessem um tempo extra para realizar atividades. Então, se você tem lá um tempo X,
dá um tempo a mais para ele realizar aquela atividade. Né? Na escola, isso aqui são orientações para a gente dar para as escolas. Coloque sentado bem à frente, assim ele vai ter mais clareza com o que está escrito no quadro, vai diminuir a possibilidade de distração, tá? Meu computador tá travando aqui, gente. Ó, faça uma adaptação do material escrito, isso é muito importante. Com cores e fundos diferentes para facilitar a leitura. Uma coisa muito legal para auxiliar, né, os sujeitos disléxicos, por exemplo, é você dar um material impresso já, com cores de fundos diferentes, cada linha de uma cor, sabe? Para auxiliar na identificação desses espaços, nessa separação, nessa organização. Ah, Karen, mas eu sou professora, escrevo no quadro. Tudo bem. Cada linha você escreve com giz de uma cor. Por quê? Vocês fazem aquela divisão no quadro, né? Divide o quadro em pedaços ali, né? Para vocês simularem as folhas do caderno. Então, cada linha você vai escrever de uma cor. Por quê? Ajuda no campo da percepção visual. Não só para o disléxico, tá? Isso vai ajudar todos os seus alunos. Porque aí, você terminou uma frase, muda a cor. Terminou aquela frase, muda a cor. Por quê? Porque quando você mudar a cor, ele vai entender, opa, é outra linha. Então, ele vai ter uma dificuldade menor ali de pular palavras. Ou, por exemplo, você colocou lá como, né? Na frase tem 2 vezes a palavra como. Então, assim, quando você tem por cor, ele não vai confundir. Ele vai ver que ele tá naquela linha. E aí, ele pode, no caderno dele, continuar na mesma linha se tiver espaço. Você pode dar essa condicionante pra ele, ó. Se tiver espaço, continua, tá? Eu vou mudar de linha porque no quadro não cabe mais. Mas você pode dar esse estímulo, né, condicionante, que ele pode continuar, mas ele vai conseguir ter essa visão dessas linhas. Então, quando você for dar um texto escrito impresso, faça isso também. Ou imprima com cores ou com faixas de linhas embaixo com cores, tá? Para auxiliar nessa leitura. Use fontes grandes e claras, tá? Não vai usar aquelas fontes estranhas para impresso, né? Aquelas letras Comic Sans, aquelas letras bem... Use fonte Arial, use fonte Times, use fontes que sejam claras, tá? E você nunca vai fazer com sujeito disléxico. Não peça. Bom, eu fiz aqui de azul, mas eu vou mudar para vermelho. Não peça para ele ler em voz alta. Por quê? Opa! Porque ele vai ter uma leitura lenta, ele vai ter uma leitura imprecisa, ele vai ter dificuldade na leitura. Então, não peça para que ele leia em voz alta na frente da turma, porque isso vai causar uma situação vexatória, vai causar uma significação ruim com a leitura. Na clínica, peça para ler, leia junto. Em casa, se você tem um filho disléxico, faça a leitura em voz alta, pegue gibis, livros, qualquer literatura que ele goste, pegue um momento do dia, 10 minutos, 15 minutos, onde você alterna a leitura com ele. Ó, eu vou ler aqui, você vai ler ali, vamos ler esse parágrafo, vamos fazer um momento em família de leitura. Eu sempre oriento isso para os pais, né, que eu já tive, né, já atendi no consultório com casos de dislexia. Por quê? Porque quando você lê em voz alta, mas num ambiente controlado, num ambiente afetivo, que te dá o apoio, que te dá, né, esse carinho, essa afetividade, que não é hostil, a escola, gente, por mais que a gente não queira acreditar, a escola é um ambiente hostil. Nós temos que causar aquele ambiente mais favorável possível para que os sujeitos tenham uma aprendizagem significativa. Mas nós sabemos que a escola é um ambiente hostil. Então, não expõe esses alunos à leitura em voz alta. Quem nunca ficou desesperado porque a professora começou a ler o texto do livro lá na primeira carteira e cada parágrafo ia lendo e você nem prestava atenção no que o outro estava lendo porque você estava desesperado tentando decorar o que você ia ter que ler na tua vez. Você contava os parágrafos para ver se você ia precisar ler. Quem nunca? Então, imagina um sujeito com dificuldade de leitura.
Imagina um sujeito com dislexia, que tem uma leitura lenta, que tem uma leitura imprecisa, que vai ler de forma não agradável. Vai ser exposto. Então, nunca faça isso, tá? Se você tem essa prática, não faça. A leitura em voz alta é excelente. Aí você fala pra mim, Karen, mas eu preciso trabalhar a leitura em voz alta. Precisa. Mas pede pra levantar a mão quem quer ler. É simples. Assim você agrada aqueles que querem ler e aqueles que não querem ler não se sentem vexados, não ficam em situação vexatória. Claro que depois, num particular, você pode chamar, poxa vida, Karen nunca levanta a mão para ler. Deixa eu ver como é que tá a leitura dela. Karen, vem aqui um pouquinho. E aí todo mundo tá fazendo uma outra atividade, entretido. Você fala assim, baixinho na carteira da Karen. Ou você vai lá, né, na carteira da Karen e fala, Karen, você pode ler para mim esse aqui? Vamos ler junto? Vamos, ó. Aí eu começo a ler, aí a Karen lê também. E tá tudo bem, tá bom? A gente precisa ouvir, eles precisam ler em voz alta, mas não precisa ser de maneira individual na frente da turma, tá? Criemos estratégias para auxiliar esses sujeitos. Bom, vamos lá. Então, quais são os tipos de atividade? Como adaptar atividades para sujeitos com dislexia? Né? Ou, tem um texto para copiar hoje. Ao invés de deixar o texto inteiro, imprime o texto, deixa umas lacunas e enquanto você vai lendo, você vai escrevendo, ele vai acompanhando e aí ele vê as palavras que estão faltando. E você pode até fazer essa marcação no quadro. Por exemplo, você está escrevendo tudo em amarelo, aí você fala, ó, as palavras da lacuna eu vou escrever em rosa, em azul. E aí ele vai acompanhando a leitura, a escrita e vai preenchendo a lacuna. Por quê? Porque o disléxico normalmente tem dificuldade para escrever. Ele não consegue copiar de forma rápida. Assim como ele não consegue ler, ele não consegue escrever, tá? Então, é deixar ele menos exausto e mais propenso à assimilação do conteúdo, que é o que realmente importa, tá? E ele vai ter o material com a informação correta. Porque o que acontece? Muitos sujeitos com dislexia até copiam, mas copiam errado. Tipos de atividades. Aqui eu já dei um spoiler lá em cima. Use cores diferentes para cada linha, assim terá, né? Será menos difícil dele pular as linhas, porque ele vai acompanhar as cores. Evite ditados, lembra? Dificuldade no processamento fonológico na relação grafema-fonema, então evite ditados. Mas se precisar, escreva palavras mais complexas no quadro e dite lentamente, com clareza, né? Confira o trabalho do sujeito com dislexia com regularidade, para você ter certeza que o material que ele tem de estudo, de apoio, está correto, tá? Que não está escrito tudo errado, que não está anotado errado, que não está faltando pedaços de informação. Então é muito importante que você confira esse material, tá? Para verificar se não há muitos erros, tá bom? Sujeito com dislexia, então, ele é um sujeito que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, que vai acompanhar ele para a vida toda. Ele pode ter um grau leve, um grau moderado, um grau grave, mas mesmo assim, em todos os níveis, ele precisa de acompanhamento, ele precisa de estratégias. Qual é a diferença dos níveis? A capacidade do sujeito em utilizar essas estratégias para melhor aprender. Quanto maior a dificuldade, maior é o grau desse sujeito dentro do transtorno. Mas faz alguma diferença na prática pra gente? Não. Por quê? Nós precisamos ter um olhar diferenciado, nós precisamos fazer adaptação de currículo, nós precisamos fazer um acompanhamento individualizado e especializado com esse sujeito com dislexia, tá? Entenda que dislexia é um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura que traz uma alteração neurobiológica dos aspectos leitores, da compreensão leitora, da fluência leitora, da capacidade de associação fonêmica, né, do grafema e fonema, da consciência fonológica. Então, tudo isso são aspectos da dislexia. A dislexia por si só, ela não é deficiência intelectual, não é sinônimo de déficit cognitivo. Portanto, um sujeito com dislexia, ele é altamente capaz de aprender. Ele só vai ter a dificuldade nesse processamento da leitura, que pode refletir no processamento da escrita, tá?
tá bom? Então vamos ter esse olhar, vamos ter essa atenção, esse cuidado em estimular esses sujeitos a desenvolver as suas potencialidades. Numa maneira geral, sujeitos com dislexia são muito criativos, são muito inteligentes, mas tem uma dificuldade que faz, né, traz essa alteração que nós, enquanto profissionais, seja professor em sala de aula, seja profissional da neuropsicopedagogia, profissional afim que vai trabalhar com contextos educacionais, ou até mesmo pais, que nós possamos identificar isso o quanto antes e fazer os encaminhamentos, né, e as intervenções necessárias. Todo sujeito com transtorno específico de aprendizagem precisa organizar rotina, precisa organizar hábitos, né, de estudo. Por quê? Porque transtorno, como eu falei, é uma alteração neurobiológica. E essa alteração neurobiológica ela vai causar uma desordem mental em algum aspecto, aqui no nosso caso, da leitura, que pode refletir na escrita, mas vai trazer um prejuízo na organização da memória de trabalho e das funções executivas. Então é bom a gente trabalhar com esses estímulos, tá? Estímulos da consciência fonológica, estímulos de trabalhar com rimas, com leitura em voz alta, mas sempre em ambientes afetivos organizados, ambientes seguros, não em ambientes hostis. Transtorno específico de aprendizagem, quem pode fechar esse diagnóstico? A fono não diagnostica, gente. A fono também, ela faz ali um acompanhamento, tá? E vai encaminhar para os médicos fazerem o diagnóstico. Quem diagnostica transtorno específico de aprendizagem? Se é criança, neuropediatra, pediatra e até o psiquiatra, gente. Lembrando que os transtornos mentais são da alçada dos psiquiatras. A gente tem muito preconceito com a psiquiatria no Brasil, porque a gente acha que psiquiatria é aquela ala de gente louca babando que tem que dar injeção, camisa de força. Mas não é isso, gente. Os psiquiatras, eles cuidam dessas alterações neurológicas. Então, pode ser um psiquiatra também, não tem problema, que às vezes tem cidade que não tem neuropediatra, né? Não tem neurologista, mas são esses profissionais, então. O pediatra, o neuropediatra, o psiquiatra e o psicólogo, né, que vai atuar ali na psicologia escolar, na psicologia educativa, né, ele pode dar um psicodiagnóstico. Então, eles também têm essa habilidade de dar um psicodiagnóstico. A dislexia, ela pode ser genética, ela pode ser inata, mas ela também pode se desenvolver ao longo da vida por uma alteração do desenvolvimento. O que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Ele tem aspectos, pode ser genéticos, mas também existem marcos epigenéticos da dislexia, tá? Mas assim, o sujeito ele pode nascer, porque ele pode desenvolver essa alteração já lá na embriogênese, mas essa alteração ela pode se desenvolver também ao longo da vida. Por exemplo, um sujeito aos 12 anos vai ser identificado com dislexia, porque é onde ele chegou no limite dele de aprendizagem e aí vai ser visto os sintomas. Então, ela não necessariamente é congênita e é inata, tá? Mas a maior parte dos casos, sim. Ela é genética e ela é inata. Você já nasce com. Mas pode desenvolver. Lembrando que, só deixa eu fazer uma ponte aqui do transtorno do neurodesenvolvimento. O transtorno do neurodesenvolvimento normalmente afeta já desde o início, nos primeiros anos de vida ou até já na embriogênese. Mas ele pode afetar em qualquer fase do desenvolvimento do sistema nervoso. E a gente tem que entender que o sistema nervoso, hoje, né, a partir das pesquisas, a gente vê que ele só finaliza o seu processo de maturação, que é a finalização da mielinização cerebral, aos 21 anos de idade, por volta dos 21 anos de idade. Então, durante todo esse processo, pode ocorrer alguma alteração no desenvolvimento. A dislexia, ela pode ter comorbidade com algum transtorno motor, porque assim como a dislexia, o transtorno motor também é do neurodesenvolvimento. Então, esse grupo de transtornos que afetam o neurodesenvolvimento, eles podem ser comórbidos entre si. Então, pode afetar a motricidade, tanto a motricidade da escrita quanto a motricidade da fala, mas aí são outros transtornos que podem vir comórbidos. A dislexia não tem indicativo de alteração motora. A diferença entre o Clube do Livro. O Clube do Livro foi um clube que eu fundei no Telegram de leitura uma vez por mês, né? Era gratuito e a gente fazia no Telegram.
tá? Que encerrou em dezembro. Não temos mais atividades do Clube do Livro, tá? Como ele era em 2020. As novas demandas de 2021 aí nos trouxeram outras situações, outras demandas e tal. E nós criamos o clube da NeuroPP, que é um clube de assinatura, que é um clube da aprendizagem, é um clube da estimulação cognitiva, onde dentro do clube da NeuroPP tem um workshop por mês, a gente coloca uma live NeuroPP Explica por semana com material, então vocês viram os slides que foram utilizados, vão lá para o clube da NeuroPP. Tem por mês um e-book com pelo menos 5 atividades, no mês passado foram 2 e-books, porque eu fiz 2 e-books aí de atividades, um de habilidade de leitura e escrita e um de habilidade matemática, que eu desenvolvo, são atividades que eu crio, eu monto, disponibilizo para vocês aplicarem, né, nos seus filhos, nos seus alunos, nos seus atendimentos, tá? E eu também dou uma indicação de leitura por mês. Então, assim, mas é dentro do clube de assinatura da NeuroPP, que é o clube de aprendizagem, tá? Esse clube tem uma plataforma, não é pelo Telegram, tá, gente? Antes era pelo Telegram, quando era gratuito, agora não, agora tem uma plataforma que tá separado lá por mês, tá? E cada mês, então, tem as suas atividades específicas. Como que funciona? Nós tivemos a primeira vez que nós abrimos aí para participar, e nós tivemos os membros fundadores. Então, os membros fundadores são aqueles que têm acesso a todo o conteúdo desde o dia que surgiu a ideia do Clube da NeuroPP, que foi uma live, e aí eu coloquei o workshop lá e os materiais. Os demais membros vão tendo acesso ao material a partir do mês que entra.